Bem, vamos, meus irmãos, continuar o estudo que nós estamos fazendo no Catecismo Maior. Nós chegamos agora numa outra parte do Catecismo que trata, irmãos, da nossa condição caída. Algumas questões preliminares aqui para nós podermos entender. Em primeiro lugar, todo ser humano, ele já nasce em pecado. Você tem que entender isso. Quem é que ensina para as crianças bem pequeninas a morder uma a outra por causa de um brinquedo? Quem ensina uma criancinha bem pequenininha a dar um puxão no cabelo da outra a ponto de chorar e se esgoelar por causa de um brinquedo ou um pedaço de chocolate ou comida? Quem é que ensina isso? Ninguém. Nenhum pai, nenhuma mãe, em bom senso, né, faria isso com o seu filho. Olha, quando um amiguinho seu pegar o seu chocolate ou o seu brinquedo, dá uma mordida nele e ele vai chorar e vai largar. Não. Isso mostra que as crianças elas herdam a natureza caída de Adão. E todos nós, irmãos, nascemos maculados em nossas afeições, em nossos sentimentos, em nossas volições. Por isso não sentimos vontade de adorar a Deus. Por isso nós, como homens naturais, seres humanos numa condição natural, nós não vamos à igreja para buscar ao Senhor. Nós não temos necessidade no nosso coração de cantar louvores ao Criador, porque nós estamos com as nossas volições, com os nossos sentimentos maculados, sujos pelo pecado. Isso é triste. O ser humano já nasce nessa condição. Os nossos filhos nascerão não como anjinhos, mas como crianças caídas nos seus e mortas nos seus delitos e pecados. Então, em primeiro lugar, você tem que entender isso. A nossa condição caída e as gerações que virão após cada um de nós estarão sujas, maculadas. Nós não adoraremos a Deus. Todos fugiram do Senhor, se esconderam de Deus. Nós não temos sentimentos bons para com Deus. A palavra de Deus nos chama de inimigos do Senhor. Essa é a nossa condição caída em pecado. Portanto, meus irmãos e irmãs, você tem que compreender isso. Segundo lugar, os nossos pecados, eles têm atenuantes e agravantes diante da lei de Deus. Então você tem que entender isso. Há pecados que, diante da lei de Deus, são agravados, são piorados, e há pecados que são atenuados. Portanto, diante de Deus, nós temos que entender que não existe pecadinho e pecadão. Só existe um tipo de pecado. Toda transgressão da lei de Deus é pecado. Mas, no seu reino, diante da sua lei, diante do seu evangelho, há pecados mais graves e há pecados menos graves. Nós temos que entender isso. Ok? E nós vamos ver isso nessa noite. Eu vou expor isso para vocês com mais detalhes. Em terceiro lugar, irmãos, outra questão preliminar para nós entendermos isso aqui. Nós temos que entender que esses pecados graves ou serão atenuados se eles forem públicos ou privados. Há pecados que, ao serem praticados em público, eles necessitarão de uma disciplina pública diante da igreja e de todos os que tomaram conhecimento. Por isso, se uma moça ela cai no pecado de fornicação
engravida. Publicamente todos irão ver a barriga crescendo. Então a disciplina tem que ser pública. Então todos os pecados que são praticados em público, adultério, traiu o marido, ou o marido traiu a esposa, todos ficam sabendo, tem que ser punido em público. Pecados públicos, roubo, assassinato, tem que ser punido em público. Se requer penalidade civil, vai receber penalidade civil. Se requer penalidade eclesiástica, vai receber também penalidade eclesiástica. Então, os pecados, eles são punidos, tanto em público quanto em privado. Há pecados que acontecem em privado, é de fórum íntimo, né? E às vezes isso não chega ao ouvido do pastor, nem chega ao ouvido, né, da igreja. Mas aqueles pecados cometidos em privado e chegarem denúncia, que chegar como denúncia ao conselho da igreja, e não foi mostrado, não apareceu, não foi descortinado em público, então ele vai ser tratado no privado. Uma discussão entre os cônjuges, que foi grave, houve agressão verbal e física, e trazido para o conselho, a disciplina vai acontecer. Problema entre um pai e um filho, agressão física, pai agrediu o filho, ou o filho agrediu o pai, não foi público, mas foi privado, mas esse pecado ele tem que ser disciplinado. Portanto, irmãos, nós temos que entender isso. A nossa condição caída, ela vai, né, requerer penalidades, instruções, advertências no seio da igreja. E como é que nós vamos disciplinar alguém, punir alguém? A teologia da disciplina é a teologia divina. Nós temos que olhar para Deus. Nós estamos vendo isso em Gênesis, capítulo de número 3. Como é que Deus pune Adão e Eva? Como é que Deus pune o ser humano? E como é que nós então devemos punir na igreja? Como é que nós devemos disciplinar nossos filhos? Como é que nós devemos punir os nossos empregados? Pastor, eu estou num dilema, né? Um empregado meu na minha empresa está causando problema. Como é que eu devo punir? Então nós temos que olhar para Deus. Nós temos que olhar para Gênesis. Desde a criação, Deus nos mostra como nós devemos punir. Então, em primeiro lugar, Deus dá a sua lei. Há uma lei que dirige as relações humanas. Então Deus deu a lei para dirigir a relação entre ele e o ser humano. Ele diz, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela comer, certamente morrerás. Então tem uma lei. E Deus adverte. Então tem advertências. E depois, então, se a lei é quebrada, Deus então presta contas. Ele vai até Adão e Eva e pergunta, como é que tu sabes que tu estás nu? E Adão diz, a mulher que tu me deste fez eu comer do fruto. E Deus então pune o homem, a mulher e a serpente. E a punição, irmãos, é que a mulher vai ter dores no parto, o homem, né, vai ter que trabalhar muito, e a serpente, ela teve a punição também de ter inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, de Satanás. Mas foi tão grave o assinte que Deus teve que banir o homem, por fim, do jardim do Éden. Então a disciplina, irmãos, na igreja é assim também. Pecou, tem a lei tem que ser cumprida. Continuou em pecado, vem as advertências. Não foram ouvidas as advertências, banimento.
expulsão da igreja. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Se não ouvir. Tinha um jovem que estava tendo relações com a sua madrasta dentro da igreja. E ele diz: entreguem para Satanás, para que pelo menos a alma seja salva. Seriedade da disciplina dentro da igreja. Então, percebam que nós, irmãos, devemos olhar para a disciplina e punir como Deus pune, com lei, com advertências, com punição e depois com banimento, se for necessário. É assim que acontece nas nossas relações, tanto de pais com filhos, tanto de empregados com patrão. É assim que deve ser essas relações, conforme Deus ensina na sua palavra. Sem tirania, sem cobrar, sem dar os direitos que deve haver. Tudo tem que ser feito conforme Deus nos ensina na sua palavra. Vamos aqui então para as perguntas e vamos olhar aí para o que os pastores puritanos eles ensinaram sobre a questão das transgressões que os nossos pecados exigem. Pergunta de número 150 diz assim: são todas as transgressões da lei de Deus igualmente odiosas em si mesmas à vista de Deus? Resposta: nem todas as transgressões da lei de Deus não são igualmente odiosas, mas alguns pecados em si mesmos e em razão de diversas circunstâncias agravantes são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Vamos ver isso, por favor, meus irmãos. 1 João, capítulo de número 5, verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Perceba que o apóstolo João, ele vai dizer aqui que há pecados que não levam à morte. E nós devemos então pedir a Deus que pela sua graça auxilie aqueles que estão nesses pecados e salve eles. Mas vai dizer aqui, meus irmãos, que há pecado para a morte. Não tem como escapar deles. E o apóstolo João vai dizer: por esses eu digo, não rogue. Eles estão pecando para a morte. Então percebam que diante dos olhos de Deus, há transgressões mais sérias que vão requerer, irmãos, penalidades mais sérias. Interessante, né? Vamos continuar aí lendo, por favor? Abram comigo. Hebreus, capítulo de número 2, verso 2 a 3. Vamos ler do verso 1, diz assim: perigo da negligência. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Perceba aqui que o autor de Hebreus, ele vai dizer que os anjos não escaparam da transgressão, da rebelião que eles fizeram no céu, e eles receberam a merecida punição. Se os anjos foram expulsos do céu,
pelo seu pecado contra Deus. Imagine nós, se nós não permanecermos firmes no seu evangelho de salvação e da sua palavra. Vamos continuar então? Pergunta de número 51. Diz assim: quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? Resposta: alguns pecados se tornam mais agravantes. Primeiro, em razão dos ofensores, se forem pessoas de idade mais maduras, de maior experiência ou graça. Vamos ler aí Tiago, capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, Tiago, ele vai dizer aqui no verso de número 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Perceba, meus irmãos, que o pecado ele se torna mais agravante quando uma pessoa ela é de mais idade, mais madura e de maior experiência no Evangelho e na graça de Deus. Continua o texto aí dizendo: se forem eminentes pela vida cristã, dons, posição, ofícios, se forem guia para outros e pessoas cujo exemplo será provavelmente seguido por outros. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz no livro De Pastor a Pastor que na igreja os pecados das pessoas mais maduras serão os mestres das pessoas inexperientes e maturas. É um agravante na igreja quando você tem 10, 20, 30 anos de evangelho e você peca. Por isso você influencia a vida dos mais novos. Isso é mais agravante diante dos olhos de Deus. O pecado do pastor Caio Fábio Júnior, que foi um dos grandes pregadores do evangelho na década de 90, o maior pregador presbiteriano, um dos maiores pregadores presbiterianos, que adulterou o seu pecado, foi o mestre para muitos incautos, novos na fé, neófitos, e levou muitas pessoas a blasfemarem contra o evangelho. Grandes líderes, homens mais maduros, que pecam, que caem em pecados pequenos, servirão de mestre. E esses pecados, eles serão punidos como agravantes diante de Deus. Diz aqui a palavra do Senhor: por isso, não queiram ser muitos de vocês mestres, porque nós tropeçamos em muitas coisas. E se você tropeça no falar, como é que você vai ser líder na casa de Deus, querer ensinar, se você não consegue se refrear? Se você diz bobagem, se você fala tolices, você vai levar outros a pecar. Então nós temos que ter cuidado com o nosso exemplo, os crentes mais velhos. Segundo lugar, em razão das pessoas ofendidas, se as ofensas forem diretamente contra Deus, seus atributos e culto, contra Cristo e sua graça, contra o Espírito Santo e seu testemunho e operações. Vamos ler aí Marcos 3, 28 e 29. O Senhor Jesus vai dizer, vamos ler? Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Perceba então, meus irmãos, que diante da lei de Deus e do Evangelho,
Um pecado é mais agravante. Primeiro, quando você é mais maduro na fé. Segundo, quando você blasfema contra Deus, as pessoas da Trindade, contra as suas obras, contra os seus atributos, contra o seu culto. O texto vai continuar e vai dizer aí: contra superiores, contra pessoas eminentes e aqueles a quem estamos especialmente relacionados e a quem devemos favores, contra os santos, especialmente contra os irmãos fracos, contra as suas almas ou a de quaisquer outros e contra o bem geral de todos ou de muitos. Então, quando o seu pecado ofende pessoas que são superiores a você, seu pastor, seus líderes, seus patrões, essa ofensa é mais grave. Quando ofende a coletividade, seu pecado é mais grave diante do Evangelho de Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quando nós ofendemos a igreja, as pessoas, a coletividade, nós temos que ter cuidado, porque isso é agravante diante do Evangelho de Deus. Terceiro lugar, quando os nossos pecados são mais graves, pela natureza e qualidade da ofensa. Vamos ler aí, por favor, Tiago 2, verso de número 10. Diz assim a palavra de Deus: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor de toda a lei. Em terceiro lugar, irmãos, nós vamos ver aqui que a qualidade e a natureza da ofensa, ela pode ser ainda mais agravante. Diz aí o texto da confissão: se for contra a lei expressa da lei, a letra expressa da lei, se violar muitos mandamentos, se contiver em si muitos pecados, se for concebida não só no coração, mas manifestar-se em palavras e ações, escandalizar a outro e não admitir reparo algum, se for contra os meios, misericórdias, juízos, luz da natureza, convicção da consciência, admoestação pública ou particular, censuras da igreja, punições civis, se for contra as nossas orações, propósitos, promessas, votos, pactos, obrigações a Deus ou aos homens, se for feita deliberada, voluntária, presunçosa, imprudente, jactanciosa, maliciosa, frequente e obstinadamente, com displicência, persistência, reincidência, depois do arrependimento. Então perceba aí que a maneira com a qual você peca, isso pode agravar ainda mais o seu pecado. Quarto lugar, pelas circunstâncias de tempo e lugar. Vamos ler, por favor, Isaías 22, verso 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Quarto lugar, o seu pecado ele é mais agravante dependendo do lugar que você faz. Diz aí o texto:
do catecismo. Se for no dia do Senhor ou em outros tempos de culto divino, imediatamente antes, depois destes, ou de outros auxílios para prevenção ou remédio contra tais quedas, se em público ou em presença de outros, que são capazes de ser provocados ou contaminados por essas transgressões. O profeta Isaías, ele diz que Deus chamava o povo para vir para a igreja, mas ao invés do povo se alegrar no dia do Senhor, eles faziam festa, passavam o dia do Senhor, ao invés de ir para o templo, para o culto, para a casa de Deus, eles iam comer e beber, e diziam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, se você sabe que você deve vir para a igreja, se você sabe que o dia do Senhor é do Senhor, mas você não vem para o culto, não vem para o templo, então, por causa do tempo e do lugar, você tem o seu pecado agravado. Olha só. E Deus vai dizer que Ele vai punir até que morram todos aqueles que vilipendiam o seu templo e o seu culto. Portanto, irmãos e irmãs, percebam que diante de Deus, todo pecado é pecado. É quebra da lei, como nós aprendemos desde criancinhas. Pecado é errar o alvo. Pecado é quebrar a lei de Deus. Mas diante do Evangelho, e como você faz, e como você peca, você pode agravar ainda mais esses pecados. Diante das pessoas, diante do lugar, diante das circunstâncias que você faz. Portanto, tomemos conhecimento nessa noite disto. Que o Senhor nos alerte a ter uma persistência, uma firmeza para santificar ainda mais nossa vida diante dos olhos de Deus e diante dos olhos das pessoas, diante dos olhos da igreja. Tenhamos mais cuidado com o que falamos, tenhamos mais cuidado com o nosso proceder, porque isso pode ser agravado diante da lei de Deus. E como nós ensinamos aqui na igreja, né, no Evangelho, pregando o livro de Gênesis, nós dissemos isso para vocês, nós ensinamos as crianças assim, né? Irmãos, quando o pecado, ele é feito, um grande mal acontece. Quando a lei de Deus é quebrada, um grande mal acontece. Quando nós não guardamos a palavra do Senhor, um grande mal acontece. Sempre acontece. Que nós possamos, então, meus irmãos, fugir disso. Corramos para a palavra de Deus. Porque quando nós não damos ouvido a Deus e damos ouvido à serpente, ao pecado, um grande mal sempre acontece. Por isso, devemos sempre ouvir a voz de Deus na sua palavra para o nosso bem, para que o mal não aconteça em nossa vida. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nessa noite. Amém.